Olá, galera! E aí, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos continuar a nossa aula de história falando sobre os índios. Na semana passada nós falamos como eles viviam, né, em 1500, antes dos portugueses chegarem. Então, assim, a gente falou um pouco sobre, a gente, né, resumiu um pouco sobre como eles viviam, né, sobre os índios, sobre algumas coisas como a pintura indígena, né? A tia até se pintou aqui para demonstrar um pouquinho dessa pintura, né, indígena, como eles gostavam. Então assim, essa semana, hoje, nós vamos continuar falando sobre os índios, né, como eram a arte, como era dividido o trabalho deles lá em 1500, mais uma vez, antes da chegada dos portugueses. Alguma desses dessa arte e até o modo do trabalho deles continua até hoje. A gente vê isso presente até hoje. Então vamos lá. O trabalho indígena, eles eram divididos da seguinte forma. Os homens, eles eram responsáveis pela caça, pela derrubada de árvores, pela construção de moradias. Já as mulheres, elas eram responsáveis pelo plantio, responsável pela comida, responsável por cuidar das crianças. E as crianças? O que as crianças faziam? Elas ficavam só brincando lá no meio da aldeia? Só lá curtindo, brincando? Gente, as crianças, elas aprendiam desde cedo como era o trabalho, como era a organização desse trabalho, desde cedo. Era muito comum, e acho que ainda hoje é muito comum, você ver uma criança, é, é, por exemplo, uma menina acompanhando sua mãe, né, ali junto com a sua mãe, ali aprendendo como que se faz algumas coisas, algumas artes, né, como é que cozinha, como é que, enfim, como é que é o trabalho. E também é muito comum a gente ver meninos acompanhando seus pais na caça, entendeu? No trabalho ali de construção de moradia, é muito comum. Então, assim, elas aprendiam desde cedo a entrar nessa organização desse trabalho, né? Então, assim, as meninas acompanhavam as mães e os meninos acompanhavam os pais. E a arte indígena? Como é que é a arte indígena? Como que era? Ainda hoje, né, a gente vê muito dessa arte. A arte indígena, gente, estava presente praticamente em tudo, em toda a vida do índio, em tudo. Se você entrasse em uma aldeia naquela época e em 1500 e como eu digo, né, acho que ainda hoje é assim, provavelmente ainda é assim em muitas aldeias, você vê a arte indígena em tudo quanto é lugar. Você vê a arte indígena em moradias, né? Porque eles que constroem a moradia deles com palha. Você vê a arte indígena nas ferramentas que eles utilizavam, tanto para caça como para cozinhar, entendeu? Você vê nas vestimentas dos índios, você vê essa arte, né? A pintura, como eu já falei. Existe até a chamada arte plumária, aquela arte que a gente usa, que eles usavam, né, as penas de animais, para fazer vestimentas, para fazer enfeites, adornos, né? Então, assim, galera, a arte indígena estava presente em toda a vida do índio, em toda a vida do índio. A vida do índio era fazer arte. Então, assim, e são coisas muito bonitas, viu? Muito bonita mesmo, galera. Então, galera, nossa aula de hoje é essa. A gente falou sobre como era o trabalho, como era a organização do trabalho, né, lá nas aldeias, como era essa divisão, essa organização. E como eu falei, as mulheres eram responsáveis por uma coisa e os homens por outra. E as crianças acompanhavam seus pais. As meninas acompanhavam as mulheres, né, as mães, e os meninos acompanhavam os homens, lá os seus pais, no seu trabalho. E como eu já falei, a arte indígena estava em todo lugar,
da vida do índio. Ok, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje de história. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre os índios, ok? Muito bom que vocês possam pesquisar mais e mais aí sobre os índios, porque é uma tradição muito legal, muito linda, né? E que infelizmente hoje em dia não é tanto como antes, mas ainda assim existem aldeias, existem índios, ok? Aqui mesmo no Ceará, certo, galera? Então, até a próxima semana, ok? Um beijo no coração de vocês. Vocês façam as atividades, viu? Que a tia passa. Tchau!